Olá, amigo, amiga, como vai? Que bom estar na sua companhia. Já estamos no quarto sábado do mês de janeiro e assim caminha a humanidade. Quero compartilhar com vocês hoje, quero falar sobre leis, sobre lex, o verso 126 do maior capítulo da Bíblia, do livro de Salmos, do capítulo 119 e o verso 126. Como já temos seguido este tema, este raciocínio, a cada sábado falarmos um pouquinho sobre os mandamentos do Senhor. Os mandamentos que não foram abolidos, os mandamentos que não foram abrogados, que não foram anulados e nem cravados na cruz do Calvário. Quero aqui deixar vocês, os nossos ouvintes, seguidores, você que está ouvindo o nosso canal pela primeira vez, que não é intenção nossa aqui do canal da Paz, porque aqui é um canal de todos, o canal dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, dos budistas, dos shintoístas, dos protestantes, enfim, de todas as religiões. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas, até porque Cristo não fazia. O canal da Paz tem uma coisa em comum: Jesus Cristo, a paz, o príncipe da paz, aquele que nos concede a paz. Então, aos sábados, eu estendo um pouquinho mais o assunto, né? Eu normalmente falo em torno aí de 3 a 5 minutos durante a semana, diariamente, e no sábado eu vou me estender um pouquinho mais para explicar sobre este assunto de relevância para as nossas vidas, que são os mandamentos, as leis que nos norteiam, que nos indicam o caminho a seguir, enfim, que refletem o caráter de Deus, os mandamentos do Senhor. Tá bom? Então não é nossa intenção aqui agradar aquele ou aquela outra, ou desagradar este ou aquele, mas sim revelar, sim mostrar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aqui está a verdadeira Constituição. E o salmista, a propósito deste assunto, ele fala assim no verso 126 do Salmo 119, ele diz assim: já é tempo, Senhor, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. O salmista clama ao Senhor, dizendo assim: Senhor, já está passando do tempo, Senhor, já não dá mais para esperar tanto tempo que a humanidade vem desobedecendo, transgredindo, mudando, ignorando as tuas santas leis que regem a nossa vida, porque elas refletem o teu caráter. O salmista está desesperado, e nós também que somos considerados conservadores, somos considerados radicais, não é? Somos considerados aqueles que são tradicionais, ou seja, que ficam ainda observando as regras do amor, as regras dos princípios, as regras do bem-estar, as regras das boas relações, as regras do respeito próprio e do respeito aos nossos semelhantes. Nós somos considerados conservadores, fundamentalistas. Vocês são fundamentalistas. Se as pessoas acham que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, as leis, respeitam as leis dos homens, as leis sociais, são conservadores, somos fundamentalistas, então nós somos. Eu sou um fundamentalista, porque defendo os princípios e as verdades que estão escritas na solo escritura, ou seja, somente a escritura, a palavra de Deus, a lex dura lex, ou seja, a lei é dura, mas é lei. Ela deve ser obedecida. A lei foi feita para obedecer e não para ser descumprida. Relembro aqui, antes de falar um pouquinho da hierarquia das leis, relembro algum tempo atrás, aí não faz muito tempo, as leis eram feitas no fio do bigode, lembram? No fio do bigode.
um contrato era feito no fio do bigode, um acordo era feito, um pacto era feito no fio do bigode, ou seja, era uma expressão idiomática que quer dizer assim, os pactos, os compromissos eram assumidos na palavra, não existia escrito, nada escrito. A era contratual veio para apenas transcrever para o papel, para o contrato escrito, aquilo que está na nossa mente, aquilo que é a manifestação da nossa vontade, aquilo que queremos, e a vontade deve ser cumprida, o pacto deve ser cumprido. Diz em direito, pacta sunt servanda, o pacto deve ser cumprido, porque faz lei entre as partes. Escrever o que nós pensamos, o que desejamos e o que queremos alcançar com aquilo que assumimos de pacto, de compromisso, é apenas formalizar, não é? Apenas formalizar aquilo que pensamos. Porque tudo que nós queremos, tudo que nós pensamos, tudo que nós almejamos, nós decidimos aqui na nossa mente, na nossa vontade. E a nossa vontade deve ser cumprida. A minha vontade deve ser respeitada, como devo respeitar a vontade daquele com quem pactuo. E assim por diante. Então veja, hoje existem leis, a necessidade das leis é porque nós esquecemos daquilo que pactuamos, dos negócios que fizemos, dos compromissos que assumimos. Então veio a era escrita, a era contratual, contratualistas, e temos que escrever tudo em letras graúdas para que ninguém seja enganado, e letras grifadas para que a outra parte não seja traída por aquilo que está nas linhas pequenas, nas entrelinhas. Muito bem. Falando sobre lei, é interessante que o salmista ele clama ao Senhor dizendo que as tuas leis, ele diz assim, a tua lei está sendo quebrantada, está sendo violada, desobedecida. E aqui só para ilustrar, porque não sou professor de direito, mas existe uma hierarquia das leis. Existem as leis constitucionais, que estão no topo da pirâmide das leis, né? As leis constitucionais, depois, logo abaixo, vem as leis federais, as leis estaduais, as municipais e as leis administrativas, que são dos órgãos públicos, que são portarias, resoluções, editais, etc. Mas então existe assim uma hierarquia das leis, as leis menores até a lei maior, que é a nossa Carta Constitucional, a Carta Magna que nós conhecemos, que é a nossa Constituição Social. E depois temos as leis ordinárias, as leis sociais, as leis comerciais, as leis ambientais, né? As leis complementares são aquelas, e regulamentares, que são aquelas que complementam a Constituição ou complementam uma lei que determina o que fazer, e as leis complementares e regulamentares determinam como fazer. E assim as leis funcionam para o nosso bem. Conta-se que em 1974, um grupo de jovens, de vândalos, de maus jovens, na madrugada de 1974, eles tiraram as placas dos cruzamentos na cidade de Fairmont, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e tiraram as placas dos sinais de cruzamento. E uma senhora logo cedo estava vindo pela avenida e, não vendo placas de preferencial, ela invadiu um dos cruzamentos e chocou-se com o carro, matando 2 pessoas e deixando 3 pessoas feridas. Veja a importância das leis. Naturalmente que esses jovens não tinham a ideia, não tinham a mínima noção da importância das leis para as nossas vidas. E então, falando sobre leis, as leis de Deus são muito importantes, nós não podemos ignorá-las. São elas que
que ordenam, são elas que regulamentam a nossa vida, as nossas relações de sociedade, a nossa relação com Deus, os 10 mandamentos, não é? Os 4 primeiros mandamentos, desculpe, elas regulamentam a nossa relação com Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e as outras 6 leis, 6 mandamentos, né, abaixo, elas regulamentam, determinam como nós devemos conviver em sociedade, respeitando o nosso próprio. Então, são leis relacionais, sociais, e as 4 primeiras são as leis que dizem respeito da nossa relação com o nosso Deus. Não ter imagem, não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, não fazer para nós imagens de escultura, não termos outros deuses diante de nós. E o 4º mandamento, que é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? E depois abaixo os 6 demais mandamentos é não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e assim por diante. Se é que eu falei todos os mandamentos. E qual é a importância então para nós dos mandamentos que estão escritos? Eu fico, impressionado quando ouço pastores que se dizem teólogos e que pregam para multidões dizer que a lei de Deus ela foi cravada na cruz do Calvário. Ora, assim como eu falei para vocês que existe uma hierarquia de leis constitucionais e as infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição, também no Pentateuco, quando Deus deu a Moisés as leis, ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Está lá em Êxodo 20 e também repetida em Deuteronômio, capítulo 5 de Deuteronômio, né? O 5º livro do Pentateuco. No capítulo 5, os 10 mandamentos são repetidos. E quando Deus deu então a Moisés os 10 mandamentos, ele próprio escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Mas as leis de ordenanças, as leis preceptivas, normativas de relações sociais, leis de saúde e leis do ritual do santuário, do levirato, sobre o que comer, o que não comer, o que é bom, o que não é bom, como devemos conviver em sociedade um com os outros, estas leis, elas eram leis sociais, leis de ordenanças, leis de ritual, do como fazer. Lembra que falei para vocês das leis constitucionais, as leis ordinárias e existem as leis regulamentares. A lei ordinária diz o que fazer e o que não fazer, e as leis regulamentares, as leis complementares, elas dizem como fazer nas nossas relações sociais, no meio ambiente, administração, etc, etc. Das leis comerciais. E assim é Deus. Então a lei, quando os que defendem que a lei foi abolida e que agora não existe mais, existe apenas a graça que governa, que estabelece a nossa relação com Deus, então isso me dói, porque a lei que foi cravada lá na cruz do Calvário foi a lei das ordenanças, e não as leis, não a lei de Deus que reflete o seu caráter. Por que a lei das ordenanças é que foi cravada na cruz do Calvário? Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todo o ritual do santuário, de sacrifícios, de ofertas queimadas, de ofertas de gratidão, de ofertas de sacrifício, de oferta pelos nossos pecados, ela foi cravada na cruz do Calvário, porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo, morreu na cruz do Calvário, e agora não há mais necessidade de ritual do santuário, de imolar cordeiros, de oferecer sacrifícios a Deus. Mas a lei de Deus continua vigente. E dentre estas leis, os 10 mandamentos, como falei aqui para vocês, está a lei do sábado. Por isso o sábado continua vigente. Respeito aqueles, volto a repetir, respeito aqueles que guardam outros dias, que não o santo sábado do Senhor,
tenho amigos que guardam o domingo, etc, etc. Mas aqui devemos ter em mente respeitar as regras áureas que Deus nos deixou, que é obedecer os seus mandamentos, cumprir a lei de Deus. Por isso o salmista diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Muitos sem saber, por isso é importante que vocês compartilhem este vídeo, compartilhem a verdade, a sola escritura que está escrito na palavra de Deus. Se você ama a Deus, e eu sei que você ama, se você respeita a Deus, se você teme a Deus, se você ama a Jesus e o aceitou como Senhor, como Jesus, como seu Salvador pessoal, porque Ele deu a vida por nós lá na cruz do Calvário, obedeça os seus mandamentos. O próprio Cristo disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, porque aquele que não guarda os meus mandamentos e diz que me ama é mentiroso. Está lá em João. Então, querido, querida, que você fique com este ensino de hoje. Volte-se para Deus e procure na própria palavra de Deus, não siga o que eu estou dizendo. Vá lá aqui na palavra, venha, leia os evangelhos e leia o Pentateuco, Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, está lá a verdade sobre Deus. Os mandamentos do Senhor salvam? Não, mas um salvo guarda os mandamentos do Senhor. Obedece a sua lei por amor, por gratidão, por reconhecimento do que Deus fez por nós e porque Deus está determinando, Deus diz que deve ser assim porque é para o nosso bem. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto. E lembre-se, compartilhe, deixe o seu like aí e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas e sejam ensinadas e aprendam a obedecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Tenha um feliz sábado, fique com Deus, amo você, tchau, tchau.